falo de um problema, calma, quem está vivendo aquele problema, em qual momento? Os problemas que existem dentro de um contexto. Você não busca uma verdade absoluta, você busca de corrigir os erros que você consegue alcançar. O conhecimento, ele é infinito. É uma ilusão eu achar que eu vou conseguir gabaritar algum comportamento e, putz, agora essa minha opinião é muito perfeita. Primeiro, se aquela pessoa tá naquele lugar e você tá nesse, já mostra que os critérios de tomada de decisão daquela pessoa são muito diferentes dos seus. Caso contrário, você estaria no exato mesmo lugar que ela tá. Basear o meu argumento naquela pessoa, eu acho isso burro, cientificamente vendo só um falando. pedaço, né? Isso, eu acho isso, cientificamente falando, frágil e burro. Mas aí quando que tu tem informações o suficiente sobre um assunto pra emitir uma opinião? Nunca. Eu brinco, as pessoas, nossa, Luana, eu te acho inteligente. Sabe o que faz eu parecer uma pessoa inteligente? Eu evito as coisas que são obviamente burras. Se você precisa gerar muito contexto, fica quieto. Escolha com sabedoria as pessoas que você convive, as suas amizades e os seus relacionamentos. Porque quando o celular desliga, o que te sobra? Tu fica nervosa ainda quando vai começar alguma coisa? Eu fico nervosa quando… antes de entrar no palco, fico um pouco nervosa. Mas que palco? Não é qualquer palco. Qualquer palco. Qualquer palco. Não, eu fico mais nervosa quando é um público que eu não tenho alguma intimidade. Eu não faço muita ideia de quem é a outra pessoa que tá do outro lado. Se eu já tenho uma noção do tipo de público que tem lá, eu me sinto mais confortável. Igual quando eu palestrei no RD, eu sei muito o tipo de público que é, então eu me sinto 100% confortável. Mas agora, recentemente, eu fui palestrar num evento que teve de investimentos pra uma galera que saiu da faculdade agora e tá na faculdade. Aí eu não tinha muita clareza de quem era o público. Mas aí, quando eu entrei no palco, comecei a olhar pras pessoas, aí eu… beleza, entendi. Aí eu fico mais confortável. Tu adivinhou quem era o público baseado na aparência, assim? Tu deu aquela olhada? Ah, é. O jeito das saber, pessoas… né? Não mente, estereótipos existem por um motivo. Mas e por que tu gera esse nervosismo não conhecer o público? Tipo, é um medo de não agradar? Ou é querer sempre que a palestra seja boa, assim? É entender que tipo de Luana eles querem. Porque eu nunca vou esquecer. Eu tinha feito uma palestra, eu não lembro a ordem e os lugares. E é uma palestra que eu não tinha trazido muito conteúdo, um negócio muito profundo e tal, porque os próprios organizadores do evento, eles não queriam. Eles queriam um negócio mais, cara, uma palavra mais pra dar uma animada no pessoal. E eu saí me sentindo muito mal, porque eu queria, sabe, sei lá, ter trazido um negócio mais profundo. Aí numa palestra que eu tive logo em seguida, foi uma palestra que, cara, eu trouxe Nietzsche, eu trouxe, sei lá, umas coisas muito… Só que eram pra mulheres, que era super do universo feminino, tipo, vamos garotas. E elas ficaram meio assim, porque não tinha a ver com a vibe do lugar. Então eu já errei pros dois lados, sabe? Tanto trazer um negócio mais uhul pra um público que quer conteúdo, e tanto trazer um negócio conteúdo pra um público que tá em um momento que não quer conteúdo. Então o mais difícil é isso, é entender, pô, eles querem algum conteúdo ou eles querem algo que toque, algo mais profundo. Porque tem público pra tudo, O pessoal fala, não, eu quero ir no evento só pra anotar e ter muito conteúdo. Mentira, não é assim também. Então Senão ela pegava na internet. Exato. É tentar descobrir esse meio termo. De tipo assim, será que eles querem um negócio muito aprofundado? Será que eles estão no nível que eles vão conseguir tirar proveito desse tipo de informação? Esse é o problema, né? Eu percebi isso, eu tenho 2 grupos agora de mastermind, né, basicamente. E a hora que eu entendi bem a diferença de cada um deles, assim, cara, fica muito claro o que a pessoa quer, o que ela precisa, assim. E às vezes não é o que tu esperava, sabe? Não. Quando você é criador de conteúdo, você sente que tem que gerar o tempo todo algo muito de valor, muito técnico. Mas o ser humano, nem sempre o que trava ele é a falta de conhecimento em si. Às vezes ele só tá precisando literalmente ouvir uma palavra de conforto. E eu vi isso na minha própria vida. Em inúmeras circunstâncias que eu passei por desafios profissionais, o que eu estava precisando na hora não era de mais conhecimento, não era de uma orientação estratégica, era só de, sei lá, uma palavra amiga ou uma motivação, literalmente no sentido de, cara, vai, você vai dar conta de fazer. Então também existem esses dois mundos, porque eu sinto que a gente passou por uma fase
que o pessoal desvalidou muito qualquer discurso, que é mais esse discurso motivacional, e falando, não, eu quero só conteúdo. Só que também não é como se tivesse adiantado muita coisa, sabe? Porque no final das contas a gente tá lidando com um ser humano e às vezes a gente acorda meio desanimado, meio pra baixo. E uma palavra bacana é o que ajuda a gente a fazer o que a gente já sabe que precisa fazer. O conteúdo, ele acaba hoje em dia sendo um commodity, assim, porque eu imagino que a maioria dos cursos, né? Eu não sei, eu não consumi todos, mas a maioria dos cursos das pessoas, assim, tu encontre talvez 70%, 80% no YouTube, assim. Claro que umas pessoas vão chegar numa profundidade maior de ferramentas e tal, mas eu acho que tem muito mais a ver com a conexão, com tu se identificar. Na minha opinião também. Eu sou assim, eu só compro de quem eu me conecto. É que, assim, ó, vamos lá. Existem… as pessoas, elas erram de achar que o conhecimento pelo conhecimento é uma peça coringa. Porque eu posso trazer pra você a solução de um problema. Porque hoje, qualquer venda que eu faça, desde o infoproduto até um serviço no offline, é a solução de um problema. Só que existem pontos nisso. Eu não tô falando de algo que é 2D. É algo que é tridimensional, até com mais dimensões. Quando eu falo de um problema, calma, quem está vivendo aquele problema, em qual momento? Porque eu acho que é uma ilusão muito simplista eu falar que uma só solução serve para qualquer problema. Eu ignoro completamente de que os problemas que existem dentro de um contexto. E os contextos mudam completamente a forma de solucionar aquele problema. E quando eu falo de ser humano, que é o que a gente tem de mais complexo por causa da mente que cada ser humano tem, não adianta eu falar que o ChatGPT resolve aquele problema ou você encontra no YouTube a solução para aquele problema. As pessoas cada vez mais, elas conseguem perceber que o problema que elas têm é dentro do contexto que elas estão, e este contexto que elas estão exige uma solução às vezes um pouco diferente ou não tão óbvia assim. E aí que entra o que você falou também do fator de identificação. Vamos supor alguém que dá um treinamento de moda, de roupa, de como se vestir melhor. Que é algo que muitas pessoas procuram. Muitas pessoas têm em comum esse desejo de, eu quero saber fazer escolhas mais inteligentes. Mas você não concorda comigo que o simples fato de qual camada, qual parte social aquela pessoa participa vai implicar em como ela resolve esse problema? Totalmente. Se ela é homem ou se ela é mulher, a idade que ela tem, no que ela trabalha. Às vezes até deixa de ser um problema, né? Um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, cada vez mais nós estamos entrando em uma era em que não é só o problema que você soluciona. É o tipo de pessoa que você ajuda a solucionar e qual ângulo daquele problema, por qual método você soluciona. Tá vendo que são muitas coisas? Muitas variáveis. Primeiro, dá pra eu falar de uma diversidade de público, inúmeras pessoas, ou alguém, uma mulher que tem 2 filhos e trabalha fora, ela tem esse contexto. Uma mulher que não tem filho nenhum e trabalha fora tem esse contexto. Então, só de falar de pessoas e público já abre um leque enorme. Sim. Aí, quando falando de problema, você não concorda comigo que existem muitas formas de se solucionar um problema? Nossa, diversas, né? Então, a própria solução do problema também abre um leque de possibilidades. E o próprio problema pode assumir inúmeras facetas. Na verdade, as coisas, elas nem são um problema, né? De certa forma, as coisas são coisas, né? A gente olha para aquilo e enxerga um problema. Tipo, eu encasquetei que eu preciso botar uma luz aqui, sei lá, que vem aqui de trás e faça um negócio. Eu arranjei um problema, né? Ou talvez eu realmente tenha um problema para resolver. Mas eu posso só girar tudo que tá em volta deles e fazer não ser um problema. Eu faço muito isso. Eu aprendi isso muito com os psicólogos, assim, sobre comportamento. Essa questão que tu trouxe de contexto, né? O contexto. E eu fiquei sempre olhando pra galera que, não, o cara tinha tantos mil seguidores, daqui a pouco ele explodiu, aconteceu isso, fez o RD, fez o não sei o quê. Eu fiquei olhando, cara, o que mudou? Sempre muda o em volta do cara. Sim. E às vezes é mais fácil mudar o em volta e depois tu se transformar. É bem que um hack. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom,
nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. E é onde o marketing encontra espaço para penetrar. Como assim? O marketing, aonde ele age? Nessas lacunas que se abrem. Então, a primeira coisa que as empresas fazem para conseguir fazer dinheiro é mostrar para você que você tem algo que é um problema. E que você não enxerga aquilo como um problema. E que às vezes na sua vida até então aquilo não seria um problema. Eu tenho uma amiga recentemente, ela postou um story falando que ela estava no cabeleireiro e ela falou: você tá vendo aqui, você tem pouco cabelo. E ela nunca tinha achado que isso era um problema. E o marketing, de forma geral, a indústria, o capitalismo, o dinheiro, é o tempo todo querendo trazer um jeito certo de fazer as coisas. Então, até o macarrão que você compra no mercado daqui a pouco, não basta só ter um macarrão, mas ele vem numa embalagem bonita. Então, começam a colocar coisas para você descobrir o jeito certo de fazer aquilo. Uma indústria do desejo, né? É uma indústria do desejo. É uma fábrica eterna de desejos. E a rede social faz isso. Você, quando tem um celular na mão e você abre uma conta em qualquer rede social, de um dia pro outro você pode descobrir que não arruma teu cabelo do jeito certo, que mais te valoriza, que não se veste da forma que mais te valoriza, que o teu jeito de andar não é um jeito que te valoriza, que o teu relacionamento, se ele fala determinada coisa, não é o certo. Então, consumir conteúdo é o que vai acender na tua mente uma preocupação em relação àquilo. Porque se nunca ninguém comenta sobre aquilo ao meu redor, eu não tenho consciência daquilo. Não entra na minha working memory. Não entra na minha memória de atenção aquele tema para eu refletir e colocar um referencial para comparar. Mas na internet eu nem faço essa escolha. Eu tô rodando um Reels e daí aparece uma mulher falando bem assim: se o teu marido pipipi popopó, portanto pipi popu. E é algo que eu nunca reparei. Então ela não só fez eu observar um comportamento, categorizar aquele comportamento como algo bom ou ruim e entender que eu tenho que fazer algo diante daquilo. E na internet, eu escolho, mas eu não escolho. Porque a partir do momento que eu tô rodando Reels, que nem eu não escolhi. É uma roleta russa. Eu não escolhi saber sobre a vida da Virgínia. Eu tô vendo stories de amigos meus. Acho que ninguém escolheu. Não, mas tem gente Sim, que vai atrás. é que é impossível se blindar, né, cara? É isso que tu tá falando. E aparece aquilo pra mim. Mas não fui eu que escolhi aquilo. Sim. Então, quanto mais tempo você passa usando o celular, eu falo principalmente pra quem é mulher, começa a consumir conteúdo sobre cuidado com a pele, cuidado com o cabelo. Você vai buscar problema em tudo. Vão surgir problemas que até então você estava ignorante a respeito daquele problema. E eu falo, se você tá numa fase de baixa autoestima, você que é mulher, a última coisa que você vai fazer é seguir uma blogueira por simplesmente achar ela bonita. Ou começar a consumir conteúdos de beleza. Parece que é bom, mas depende muito também. Porque você vai começar a reparar em coisas que antes você não reparava e que você nem sabia que era um problema aquilo lá. Pra começo de conversa. E aí a gente começa a desejar coisas baseado nos conteúdos que a gente consome, né? A gente o tempo todo cai nessa influência cultural. E pra onde isso leva? Esse que é o problema, né? Assim, o quanto do que eu sou eu, e o quanto é o que a cultura, né? O algoritmo me condicionou a ser. Os meus desejos, o jeito que eu me visto, as coisas que eu falo.
Eu tava com o Rafael, esse foi um ano engraçado, porque eu passei muito tempo sem comprar nada. Porque eu tinha entrado numa questão comigo mesma. Nunca vou esquecer, eu tava no Shopping Cidade Jardim. Aí eu entrei numa loja específica, uma loja bem cara. E eu fui ver uma sandália. Aí quando eu fui provar, eu gostei muito. E na hora de pagar, eu falei, não, eu não vou comprar. E eu não comprei. Aí eu voltei o caminho todo falando pro Rafael, bem assim, amor, eu queria comprar porque eu gostei, ou é porque eu já vi tanto conteúdo falando que esse é o tipo de sandália que só quem sabe, sabe, e se eu ter, quer dizer que eu faço parte de uma categoria de pessoas específicas. Só que eu entrei numa pira e eu descobri que não tem como fugir disso. Não tem. Porque a partir do momento que eu abro mão de comprar essa sandália, porque, eu não quero ser o tipo de pessoa, eu estou me colocando em uma outra categoria. Que é a categoria de pessoas que não ligam pra esse tipo de coisa. Então, no final das contas, meio que é elas por elas. E essa coisa de criarmos categoria e de analisarmos categoria alugou um espaço na minha cabeça que me deixou tão reflexiva nos últimos tempos que eu comecei a me questionar. Eu estou comprando tal coisa, ou eu estou consumindo tal livro. Eu realmente gosto disso? Ou eu me convenci que eu gosto disso pra fazer parte de um grupo de pessoas que eu admiro e eu considero que é o tipo certo de pessoa a ser? Sim. E depois comecei a ler a respeito disso, eu vi que não adianta ter consciência. Porque no final das contas você vai ter que escolher alguma coisa. E toda escolha, ela implica em você reafirmar sua identidade. Mas em algum lugar, no meio disso, tem a tua verdade. Tu acredita que tenha a verdadeira autenticidade. Eu não aguento mais ouvir essa palavra, autenticidade. Mas qual é a sua verdade? Onde que ela vem? Quem garante que é a tua verdade? Exato. Porque quando eu era adolescente, eu jurava que a minha verdade era tatuar meu corpo inteiro e ter 2 piercings aqui na bochecha. Não, eu tô falando sério. Eu só não tive isso porque minha mãe achava que era do diabo e brigava comigo, mas assim… Pais presentes salvaram. Pai presente. Gente, eu teria tatuagens até aqui em cima. E daí a minha pergunta a minha essência. Eu não sei se eu acredito nisso. Porque talvez a tua essência seja mera consequência de você ter sido exposto a um tipo de coisa por muito tempo. Talvez a tua essência seja a melhor ponderação, dadas todas as variáveis, tu chegar numa decisão melhor. Com os critérios disponíveis até agora, até que surjam novos critérios. Mas aí como que a gente decide algo? Como que tu toma decisões? Então, eu estava conversando com o Rafael sobre isso, que é um sério problema pra mim. Tomar e às decisões? vezes eu ligo só o modo, foda-se também. Então, tu vai num flow, tu sente o que é e vai. Não, é isso que eu falei. Não, é meio complicado a coisa. Porque eu não sei se é o tipo de coisa que vale a pena também você se preocupar tanto e ir a fundo. Teve uma época, eu acho que eu conversei com isso da última vez que estive com você, que eu meio que parei um pouco de ler e de ir atrás dessas coisas, porque eu tava começando a entrar num… Tu quer seguir o caminho de todo mundo e tem um teu? Eu comecei a entrar num niilismo, não sei explicar. Entendi. Porque você começa a observar as coisas e você se questiona, por que eu tô escolhendo isso? Por que eu tô saindo com essas pessoas? Será que eu acredito nisso ou não? E começa a ficar perigoso ser esse tipo de pessoa. Eu não acho que seja saudável. Porque essa reflexão muito profunda a respeito de como o mundo funciona, eu não acho que tenha um critério maior ou uma verdade absoluta. Tu não acha que vai chegar em alguma resposta, Isso, né? Só porque se enfia num labirinto. Verdade absoluta. Eu acredito que existam erros menores. Então, eu gosto da ideia do Popper de… Você não busca uma verdade absoluta, você busca de corrigir os erros que você consegue alcançar. Porque o conhecimento, ele é infinito. É uma ilusão eu achar que eu vou conseguir gabaritar algum comportamento e, putz, agora essa minha opinião é muito perfeita. O que eu posso fazer é, diante das informações que eu tenho, diminuir aquilo que estava errado até então. Se eu tenho a opção de descobrir que parte de uma opinião minha estava errada, ou parte de um comportamento meu estava errado, eu posso tomar a decisão de corrigir isso. Mas agora, garantir que isso vai me levar a uma verdade ultra absoluta, de que agora eu estou fazendo a coisa absolutamente certa,
não dá. E às vezes até esse erro não era nem um erro. Tem aquela coisa, tipo, tem uma história lá, né? Que fogem os cavalos, voltam. Você já deve ter visto esses trechos aí. Mas cada coisa que acontece que tu pensa que é ruim, ela pode não ser ruim. Tu só tem que esperar a amostragem temporal suficiente pra tu ter o plot twist. Exatamente. E outra coisa, quando você está observando de fora a decisão de alguém, é muito fácil pra você julgar o porquê aquela pessoa fez aquilo. Mas você nunca sabe o contexto e as opções que aquela pessoa tinha. Sim. Nessa Black Friday agora, muitas pessoas vieram me elogiar, mas num sentido tipo, muito bom você tá fazendo do jeito que você tá fazendo, do jeito que os outros não estão. Como se fosse superior. Só que eu tenho uma consciência de que o que eu fiz é fruto do contexto que eu estava e das possibilidades que eu tinha. Sim. Mas eu acho engraçado quando eu vejo as pessoas… Sabe essa narrativa pós-fato? Mas é que a gente se identifica de alguma forma, sacou? Tipo, porque eu fiquei nessa, eu fiquei pensando, porra, a galera toda se juntando, nada a ver. Pai, eu fui ver quem fez sozinho, eu achei mais massa. Mas tem um contexto. Só que existe um contexto. Claro. Tipo, nenhuma pessoa tomou uma decisão. Tipo, sério, você tá pegando pessoas que fazem um dinheiro obsceno por ano. São pessoas que são inteligentes. E será mesmo que elas só tomaram uma decisão burras? Sim. E todas. Por isso que é muito complexo. Eu vejo que na internet, ainda mais nessa onda desses vídeos que a gente vê, onde o cara tá falando e em cima aparece uma outra pessoa muito mais famosa que o cara que tá falando, sabe? É sempre assim. E a pessoa dá um tom de que ela é muito superior e ela pode ditar o porquê aquilo foi feito. É tipo relacionamento. Eu querer discutir relacionamento de famoso. Eu sei a verdade. Eu sei a opinião absoluta. Por que casais que não sei o quê… Tipo, meu… Assim, ó, você pode ter as suas teorias e explicações e podem ser boas. Mas a partir do momento que você pega alguém que você não conhece, que você tem apenas acesso a alguns fragmentos da vida daquela pessoa, e você quer colocar dentro da boca dela o porquê ela fez o que ela fez, aí eu já acho que é muita prepotência. Porque eu posso construir uma teoria, uma explicação. Tipo, gente, eu acho que pra relacionamento… É saudável o casal seguir tal conduta por este motivo. Eu posso construir minhas explicações a respeito do mundo. Mas agora, eu pegar alguém de exemplo, e principalmente alguém muito famoso, que tá muito distante, que eu não faço ideia de nada, e basear o meu argumento naquela pessoa, eu acho isso burro, cientificamente falando. Vendo só um pedaço, né? Isso, eu acho isso, até cientificamente falando, frágil e burro. Porque eu estou pautando meu argumento em cima de uma evidência que eu nem sei o que de fato estava por trás daquele fato. Que o casal X e Y se separou. Então é por isso que a gente vê uma iminência de não sei o que lá. Mas e quando que tu tem informações o suficiente sobre um assunto pra emitir uma opinião? Nunca. Não, brincadeira, mas por isso que eu falei, eu acho que as nossas opiniões, elas não têm que ser pautadas em o que você sabe sobre alguma coisa, mas é numa boa explicação daquela coisa. E normalmente que seja um assunto minimamente útil, né? Eu gosto de pensar que é melhor a gente emitir opiniões sobre coisas que são úteis. Não, mas assim, ó, eu posso chegar pra você e falar bem assim: olha, eu acredito que casais que quando estão em público não ofendem um ao outro ou fazem piadas negativas, faz muito bem pro casal. Por quê? Porque quando você emite uma comunicação, a outra pessoa vai começar a vai criar estímulos mentais. Tá vendo? Eu tenho uma explicação do porquê daquilo. Não é só baseado em… porque o casal que fazia isso lá se separou. Tá vendo que é um argumento fraco? Sim. Eu não trouxe uma explicação. É um argumento, não, poxa, não fica tirando o sarro do seu parceiro, tipo, o meu marido é um preguiçoso mesmo em público. Porque você está falando algo, isso vai construir uma percepção nas pessoas ao redor. O teu marido, ele vai ouvir saindo da sua boca disso, e no longo prazo ele vai ver você como uma pessoa que enxerga ele preguiçoso. Ele vai assim… Tá vendo que existe uma explicação inteligente? E não só eu pegar a cara de duas pessoas famosas, mesmo que sejam no nível global, seja um ator da Globo ou um jogador de bola, e querer… falar o que quiser. E falar o que quiser. Igual mandaram na minha caixinha de pergunta bem assim: Luana, você acha que agora é o fim dos cursos por causa da inteligência artificial? Tu devia ter falado sim. Sim. Sim, não comprem o dobro de tudo.
Você vai ter o dobro de problema e mais um pouquinho. Mas por quê? Isso é uma pergunta que não faz… E nem uma afirmação. Sabe por que é uma afirmação que não faz sentido? Por quê? Porque, primeiro, o que você quer dizer com curso? Já é bem amplo, né? Já é bem amplo. Segundo, o que você quer falar… No que você pensa quando você usa o termo inteligência artificial? Que tá bem mal definido, né? Mas curso também tá muito mal definido. Muito mal definido. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. Mas tu acredita… Agora que a gente tem tempo… Aqui a gente tem tempo, né? O que tu acha sobre a IA… Não num contexto de business, sobre um contexto de humanidade. Eu acho que as pessoas superestimam muito a inteligência artificial. Quanto? Onde que tu acha? Porque eu acho que o maior erro das pessoas é achar que a inteligência artificial cria coisas. As pessoas ainda não entenderam que é uma ferramenta que, através de uma engenharia de contexto, você vai delimitar ali um lugar de busca. E através da sua pergunta, ela vai arquitetar uma resposta com coisas que já existem. Eu gosto de brincar. Se você pegar um lápis azul, um lápis amarelo e misturar, que cor que dá? Verde. Tá, é verde? Deu verde, né? Acho que é verde. Se isso fosse uma inteligência artificial, você ia misturar e nunca ia virar verde. Por mais que dessem pixels de azul com amarelo e de longe parecesse verde… Se você aproximar, não foi uma criação. Sim. É uma misturança de coisa. Isso. Resumidamente. E então as pessoas… E quem usa inteligência artificial muito… consegue perceber que meio que… Mas é que eu acho que também depende da IA que a gente tá falando, né? Tipo, essas geradoras de texto, vamos supor, desse uso, né? Mas não existe ainda… Tu acha num contexto geral? Não existe ainda inteligência artificial que crie alguma coisa do zero. Tipo, que ela gere o conhecimento. Nós podemos ter inteligências artificiais que são muito bem construídas. E a orquestra, a engenharia de resposta dela é muito boa. Mas ela não vai trazer uma resposta que não exista. Eu não sei se eu concordo com isso. É porque… A gente não consegue aqui, eu e você, conversando, chegar a uma resposta de algo que não existe. A criatividade. E esse que é o problema. Mas a ainda gente não tá sabe… só misturando coisas que a gente já sabe pra chegar numa nova conclusão? Não, então, mas o que acontece é que é assim, ó. Eu pego duas coisas e a partir dessas duas coisas eu tenho um insight muito sinistro. Tá. Porque eu vejo que a inteligência artificial, de forma geral… ela é convergente. Tá. Então, eu direciono pra onde eu quero a resposta quando eu faço uma pergunta. Ela tá sempre dentro de E esse é o problema. A criatividade é justamente esse ponto fora da curva, esse desvio do que seria a resposta óbvia. Porque você não concorda comigo que se eu estou buscando uma resposta que já existe no mundo, era só eu seguir o passo a passo pra chegar nessa resposta. Sim. Mas o porquê eu não consigo encontrar essa resposta? Porque a resposta não está onde eu achei que ela deveria estar. Quer um exemplo disso? A internet, como ela chegou onde ela está, e a computação. A gente precisou dos fios condutores que eles não isolavam tão bem. Mas quem estava procurando construir internet e computador não estava focado nisso. É tipo o cara que descobriu micro-ondas porque derreteu a barra de chocolate no bolso dele.
Entendeu que são descobertas Sim, são e descobertas. também são descobertas que precisam estar em um sistema emergente. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é que eu penso assim, eu acho que quando a gente tem muito conhecimento empilhado e muitos dados, a gente consegue chegar a conclusões novas sobre coisas. Eu acho que se eu e você aqui, a gente sentar e conversar tempo suficiente, direcionado num assunto, baseado em tudo que a gente sabe. A gente tem que ser especialista, né? Você é especialista em muitas coisas. A gente vai conseguir chegar em algum lugar de uma coisa nova. Eu acredito nisso. Eu tenho plena convicção, porque nós somos seres humanos. Mas por que a IA não? Se ela tem acesso… Então, ela não tem acesso a tudo, mas ela tem acesso a muito. Mas esse que é o problema. A IA, ela tá muito, 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 muito avançada. E provavelmente vai chegar no momento que ela vai conseguir isso. Mas ainda, porque não é um conhecimento que a própria filosofia não conseguiu chegar com exatidão de como funciona o conhecimento humano. Como são essas construções de conjuntura. Como que funciona eu explorar um tema e eu arquitetar ele na minha cabeça e eu acabar conectando essa ideia com alguma coisa muito distante. Então, é um problema ainda, não é nem da inteligência artificial. Porque não está extremamente claro sobre como funciona a nossa criatividade e o conhecimento humano. Sim. Então, é como se eu precisasse ter a solução disso para daí implementar na inteligência artificial. Mas hoje a inteligência artificial, de fato, ela é muito, muito, muito avançada. Mas ela não é uma inteligência ultra generativa. Isso Nem não é perto humano da humana. ainda. Sim. Quem é a pessoa que eu gosto de ouvir falar de inteligência artificial é o David Dutch. Eu li um livro dele, The Beginning of Infinity, e foi um dos livros mais extraordinários que eu li na minha vida. Eu não conheço esse livro. Ele é extraordinário. E ele fala que, sim, a inteligência artificial é muito, muito, muito avançada. Hoje, a gente já não consegue falar o que foi feito por humano, o que foi feito por inteligência artificial. Sim. Mas esse não é o critério. Porque é como se fosse um bom masking feito. Mas no final das contas, não é como se a inteligência artificial ainda conseguisse ela criar a própria criatividade e se retroalimentar para gerar. Mas como ferramenta, ela já é o suficiente para acabar com tudo, Isso, né? mas você não concorda comigo que a própria escrita é uma ferramenta? Sim, que mudou tudo, né? Que mudou tudo? Então também eu acredito que tem esse outro lado, que a inteligência artificial, você tem que saber usar ela e tem que implementar no seu dia a dia. Tu fica irritada com esses conteúdos de IA. Eu não sei se tu viu, saiu um gráfico, tipo ontem, anteontem lá, que o conteúdo por IA já é maior dentro das redes sociais do que… Não sei se aquilo é verdade, não sei de onde vem os dados, mas eu acredito que talvez seja verdade. Na minha percepção, eu abro muito mas conteúdo você IA. diz que tipo de conteúdo? Uma foto gerada por IA? Um vídeo gerado E por IA? legendas, né? O que é eu vou te upado fazer pra uma rede. pergunta. Vamos supor que eu gere um prompt. Tá, E eu fale esse prompt e poste o vídeo. tá. E é literalmente eu lendo um Aí prompt. é uma boa definição de Você acredita critério. que isso é um conteúdo IA ou é orgânico? Não sei, nunca parei pra pensar nisso. O que você acredita? Não sei, eu não tenho opinião sobre É uma isso. ferramenta, né? Tal qual a escrita. Não, mas eu tenho uma pergunta. Você consumindo aquilo, Cara, eu não sei. A maioria dos conteúdos que eu consumo hoje, que eu gosto, eu tenho plena convicção de que a pessoa usou o IA para ajudar a gerar. Não aqueles textos tolos, cheio de travessão e umas coisas loucas do nada, né? Mas tem pessoas fazendo conteúdos profundos com IA. Eu uso o IA pra mas cacete. vamos supor que eu tenha um discurso pra dar e eu escreva num papel. E eu leio esse papel. Uhum. Eu usei um instrumento Sim, pra ler. sim. Então, olha que louco que é isso. A gente tá entrando numa era, eu vejo, que a gente tem uma ferramenta, as pessoas ainda não sabem usar da forma mais inteligente essa ferramenta. E as pessoas ainda não entenderam que, acima de qualquer coisa, a inteligência artificial, ela é um orquestrador, não é um criador. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que, se ela depender do banco de dados e de um prompt, elas vão estar compartilhando um conteúdo que outras pessoas também têm acesso. E elas estarão abrindo mão da ultra vantagem competitiva que elas têm, que é um repertório próprio. Porque é incopiável.
Só o fato de eu não ter a tua altura, que é um fenômeno físico, eu não tenho a mesma visão de mundo que você. Eu acredito, porque outro dia veio um amigo me mostrou isso. Ele falou, cara, tu já experimentou se abaixar um pouquinho e ver como os baixinhos enxergam o mundo? Aí eu tava numa roda, assim, eu olhei, eu tenho amigos altos, né? Eu peguei e me abaixei, assim, eu falei, meu Deus, cara, que agonia ser baixo. É muito diferente olhar o mundo por outros olhos. Não, e você entende que esse fenômeno de repertório não é os livros, não está restrito aos livros que você lê. É a experiência de vida, de existir. Não, é no sentido literal mesmo. Sei lá, uma pessoa de miopia, o repertório dela vai ser diferente em algum nível. Então, tudo isso conta. E a pessoa, quando ela escolhe usufruir de um prompt pronto, ou de uma lista de 10 conteúdos validados pro teu Instagram, ela está abrindo mão de algo incopiável para construir toda a marca pessoal dela e o posicionamento dela em cima de algo copiável. Ainda, beleza, tá funcionando, mas daqui a pouco o mercado vai virar satura, commodity. né? E o Vira nosso commodity. cérebro, ele é muito inteligente em observar padrões. É só uma quantidade maior de pessoas seguir o script que a gente vai conseguir sentir que aquilo tá igual. E quando qualquer pessoa se arriscar em ser um pouco mais autêntico, de ligar a câmera e falar simplesmente o que ela acha, do jeito que ela acha, sem ler um roteiro, a pessoa que assistir vai sacar sentir que é que é humano. algo diferente. Porque uma hora vai padronizar e o nosso cérebro vai absorver esse padrão. Não é nenhuma atitude intencional. Vai ser fácil. Eu vou… Ah, não, beleza. Mas vai ser preferível? Eis Não a sei, questão. não faço ideia. Não faço ideia. É muito fácil a gente falar que, não, eu prefiro algo que é autêntico. Será? Pô, será? E será que a nova geração prefere? Não sei, então são coisas que eu não faço ideia, não tenho resposta. Tu se preocupa com essas coisas, assim? Tu ocupa a tua cabeça com problemas um pouco distantes, esses Não, meio de jeito globais, nenhum, mundiais? De jeito nenhum. Com o que tu ocupa a tua cabeça? Com os problemas do dia a dia. Coisa do trabalho. Eu não me deixo viajar, não. Porque, assim, a gente já tem as nossas questões do dia a dia pra resolver, se for pra ficar pegando coisa. Não acho também que, Luana, então você acha que ninguém deva se preocupar? Não, a minha sorte é que eu sei que existem pessoas no mundo que vão se preocupar com isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou usar meu tempo pra ficar lá deixando de dormir porque, nossa, a próxima geração… Não, gente, desculpa, não vou. Até porque tu tá fazendo coisas que tu acredita serem boas, né? E eu também acredito serem boas, né? Acho que quando tu faz coisas boas, tu acaba percebendo pessoas que fazem coisas boas também. Então, mesmo tu não se preocupando, tu está fazendo o bem, né? Tu tá transmitindo conhecimento. Pô, teu próprio conteúdo gratuito já, meu Deus, já é capaz de revolucionar a mente de uma pessoa. Então, talvez não precise se preocupar tanto com questões globais. Eu me preocupo, mas a título de entretenimento. Eu acho que assim, eu tenho minhas reflexões, igual mesmo eu acabei de falar pra você dessa questão de… as marcas, elas entenderam que isso funciona, que é você vender uma identidade. E de mostrar pra pessoa, você quer parecer um emergente? Ou você quer parecer um rico de berço? Então venha comprar com a gente, porque a gente vai te dar itens que vão te categorizar como um rico de berço. Então, as marcas entenderam isso, as marcas, ainda mais essas marcas da nova geração, estão cada vez mais indo por essa ideia de vender uma identidade. E eu fico me questionando até quando isso vai funcionar. Porque saturou, né? Parece que o mundo mais do que nunca virou tribal, assim, sabe? Parece que globalizou tanto que a gente achou que ia misturar e ia ficar tudo a mesma coisa. Não, parece que misturou e ficou vários núcleos, né? Tu pega, sei lá, pessoas minimalistas. Meu Deus, tem um monte de E o maior minimalista. problema é a crise de identidade, porque são tantas opções que nós não sabemos qual categoria é a melhor categoria para se estar. Sim. Como que tu define quem tu é? Assim, como que tu define o que tu vai fazer? Como que é a tua tomada de decisão? Mais uma vez essa pergunta. Igual eu já falei, eu já tive épocas de ficar me preocupando mais com isso. Hoje em dia eu meio que entro em modo automático. E eu sou uma pessoa muito prática. Então eu gosto de coisas que vão me dar a menor quantidade de problemas
possíveis, o menor desconforto possível, sei lá, quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou escolher, sei lá, pra onde eu vou viajar com o Rafael, quando eu vou escolher o tipo de ação que eu vou tomar na minha empresa, igual essa Black Friday que a gente fez agora. Eu sempre vou pelo caminho que tem menos complexidade, mais simples, que eu conheço mais aquele caminho. Então, eu sou uma pessoa de simplificar muitas coisas e não arranjar muito pra cabeça. Entendi. Decisões. Hoje em dia eu sou assim. Meu critério é o quanto isso tá ao meu alcance, de eu dar conta, de eu entender onde eu tô me metendo aqui. E pra onde exatamente que tu tá indo? Nesse exato momento? Pra onde tu quer ir? Em qual sentido? Na tua vida, assim, tu pensa em ter filhos, quanto de dinheiro tu quer fazer? Vai ter uma hora de se aposentar, tu só tá indo e depois tu vê? Quando eu era mais nova, eu tinha falado que quando eu fizesse X quantidade de dinheiro, eu ia trancar meu Instagram. Eu já fiz essa quantidade de dinheiro. E é até engraçado, porque quando não somos um tipo de pessoas ou não temos algo, a gente jura que vai saber como agir quando se ter aquilo. Então, vamos fazer uma brincadeira boba. Eu lembro quando eu era bem novinha, eu pensava, nossa, se eu ganhar 5 mil limpo por mês, dá pra comprar um monte de sapato. Aí na época lá, anos atrás, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu ganhei 5 mil por mês. A última coisa que eu fiz é gastar com sapato. Sim. Porque daí, quando a gente se torna a pessoa que alcança aquilo, a gente muda a nossa opinião sobre o mundo também. É a mesma coisa de alguém olhar, sei lá, um empresário que faz um tanto de dinheiro e falar, nossa, eu jamais pagaria pra andar de avião, mesmo que eu tivesse dinheiro. Aí você se torna uma pessoa que tem aquele dinheiro e você teve que mudar pra ser essa pessoa. E naturalmente todo o teu maquinário mental muda também o tipo de decisão que toma e os critérios de decisão. Às vezes até uma coisa que tu sonhava vira um saco, né? Eu lembro que eu sempre queria viajar pra São Paulo, porque eu falava, cara, não, velho, eu vou pra São Paulo, brother, lá que tudo acontece lá. Pá, pegava avião pra ir pra São Paulo, gravar alguma coisa, participar de um podcast, um frio na barriga, assim. Agora me chama pra ir pra São Paulo, ver se eu quero ir. Só quando precisa, eu já junto 400 Tão gostoso, coisas. o aeroporto de Congonhas. Meu Deus, tá louco, né? Tu chega lá, tu já tá automaticamente fumando não sei quantos cigarros, né? 4 cigarros por dia, cara. Eu pesquisei. Você tem que pegar no andar de baixo, em Congonhas, ou é de cima, pra vir aqui pra Floripa? É o de baixo. É o de baixo. Pega ônibus ainda pra ir? Pega o ônibus. Cada vez é uma coisa também, né? É tanta. Eu já desci também lá em Guarulhos. Aí eu desci lá, daí outro dia morreu um cara lá. Tu viu? Assassinaram um cara, assim, tipo, executaram, tipo, essas facções, essas coisas. Eu acho que vi essa notícia. Alguns meses atrás, cara. Eu não tenho interesse em ir nos lugares assim, cara. Tu deu uma olhada aqui no bairro, tu viu que delícia. Puta merda, cara. Mas é aquilo que eu falo. Por isso que, voltando ao que acabamos de falar, é muito fácil pra um cara que, sei lá, vamos supor, tem 2 funcionários PJ, uma folha de pagamento assim, olha pra outros empresários do mesmo ramo, que só a folha de pagamento passa de, sei lá, 2 milhões, 1 milhão de reais por mês, e enche a boca pra falar que ele tomou uma decisão errada, uma decisão certa. Sim. Tipo, meu amigão, vamos lá. Quais são suas prioridades? Quais são seus Não, valores? tipo assim, é muito… Eu acho isso muito engraçado, porque a gente jura que se estivesse no lugar daquela pessoa, tomaria decisões diferentes. Sim, sim. De todo mundo. Todo mundo que a gente olha, a gente ouve falar, a gente pensa Isso, nisso. o negócio é assim, ó. Primeiro, se aquela pessoa tá naquele lugar e você tá nesse, já mostra que os critérios de tomada de decisão daquela pessoa são muito diferentes dos seus. Caso contrário, você estaria no exato mesmo lugar que ela tá. Porque você teria tomado decisões muito parecidas. Sim, e lidaria com as circunstâncias da forma parecida. Essa tomada de decisão é o mecanismo que mais pode mover uma pessoa em ascensão social, financeira, Exatamente. etc. É tomada de decisão. E eu acho muito curioso de ver alguém que não tem a vida minimamente parecida, ou seja, um processo mental de tomar de decisões minimamente semelhante, encher a boca pra falar que, nossa, se eu tivesse no lugar eu jamais faria isso. E o porquê foi errado o fulano tomar aquela decisão. Você pode ser contra… justamente o que eu falei, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu, sei lá, igual você falou. Pô, eu não acho que seja legal fazer essa junção. Acho melhor fazer sozinho. Você tem os seus motivos e sua explicação disso. Mas agora,
falar que o outro fez uma cagada ou ele fez por esse e aquele motivo, não tem sentido Imagina, lógico. o que eu entendo de marketing perto desses caras, né, cara? A pessoa tem que saber se reconhecer. Mas pra qualquer coisa, a filha da fulana engravidou lá do bairro. Sim. Nossa, que absurdo, e não sei o que, e não sei o que. Com essa idade. Eu jamais… Sim, você não fez isso. E você Sim. não vai fazer. Sim. E é por isso que você não tá no lugar que aquela pessoa está. É que é muito fácil julgar, né? É muito fácil. E é gostoso até. Existe algo gostoso no julgar, né? No olhar e… Não, mas isso aí tá errado. Tem essa energia, assim. Vou falar energia pra resumir, né? Daqui a pouco o meu público me cancela aí se eu ficar muito místico, né, cara? Mas tem essa energia… Não, é claro que tem. Porque aquilo… Quando você vê um Reels de alguém que você não gosta, de uma pessoa fazendo algo que você não gosta, você abre o comentário e o primeiro comentário mais curtido é alguém sendo contra, aquilo te dá um prazer. Por quê? Opa, beleza, então a minha opinião é certa. Então isso aqui realmente é errado. Então eu estava certo, tô indo pelo caminho certo. Te dá um alívio. Sim. Porque você pensa, opa, eu tô na categoria de pessoa certa. Sim, onde estou situado moralmente? Ainda estou correto? Aonde estou situado moralmente. Meus valores estão alinhados com a minha tribo. Tirando o fato do tipo de pessoa que abre o comentário pra construir uma decisão, né? Como assim? Você vê um vídeo, aí você tem uma opinião. Aí quando você abre o comentário, outras pessoas falam outras coisas. Você, opa… Sim. Quantas vezes não acontece? Tu leva alguma coisa em consideração? Ou tu tenta não levar nada? É impossível não levar nada em consideração. Não, eu acho que hoje em dia, com o alcance que eu tenho, ainda mais em cortes, essas coisas que fazem, que aparecem para um público muito diferente, qual é a visão que eu tenho? Nosso cérebro, ele não consegue trabalhar com as coisas pela metade. Você já entrevistou um bando de gente que entende muito disso, né? Então, acho que você sabe mais do que eu disso. Então, nós sempre vamos preencher as informações que a gente tem. Quer dizer, a informação que vem até nós com o material mental que eu tenho. Então, chega pra mim um esboço de uma folha com alguns fragmentos. E a nossa cabeça não aceita as coisas pela metade. A gente tem que… conectar os pontos. Estender aquilo, conectar os pontos. Mas você não concorda comigo que eu só consigo preencher esse esboço de acordo com o material mental que eu tenho? Sim. A respeito daquele tema, a respeito daquele assunto. Então, quando você tá falando de conteúdos na internet, a gente tá falando de um fragmento de 15 segundos. Onde eu tenho uma imagem da pessoa, o tipo de roupa que ela veste, o jeito que ela fala, o tom de voz, palavras que ela usou, a cor do cabelo dela, do olho, o jeito dela, o lugar que ela tá, o assunto que ela tá falando. Eu vou usar todos esses pequenos fragmentos e, de acordo com o meu repertório e os meus estereótipos e as categorias que eu tenho construídas na minha cabeça, eu vou alocar essa pessoa num tipo de lugar. E eu vou tirar conclusões e estender no meu imaginário quem aquela pessoa é, o que ela faz, como ela age. E o meu comentário, ele nunca é baseado num pedaço de vídeo de 15 segundos. Sim. Ele tem essa meleca inteira junto. Nunca só nos fragmentos disponíveis, mas em toda a obra-prima que eu construí a partir desse fragmento. E aí eu comento o que eu penso. Então é muito complexo. Quando você está falando de um criador de conteúdo pequeno, ainda dá para falar. Mas quando você pega alguém igual, vamos falar da própria Virgínia, ou da Jade Picon, ou da Marina Rui Barbosa, o Whindersson Nunes. Ele tem ao mesmo tempo um empresário vendo o vídeo dele, um cara cheio da grana, que odeia petícia, não sei o que, não sei o que. E ele tem um cara lá da favela vendo o vídeo dele. E imagina o quão diferentes são os materiais mentais dessas duas pessoas. Sim. E eu tô falando do Brasil, que é um lugar que tem mais de 200 milhões de pessoas. Pessoas do Nordeste, pessoas do Rio Grande do Sul, em contextos sociais diferentes, culturais diferentes. Olha o tamanho que é o Brasil. Sim. Então, como não vai virar a sessão de comentários… E o que tu vai fazer mentalmente bagunça. se tu não se blindar disso, né? Se tu for levar em consideração alguma coisa, né? Porque mesmo que você leve em consideração, vão ser duas percepções tão diferentes… Sim. Que o próprio criador de conteúdo, uma hora, vai falar bem assim, meu Deus, mas eu sou um gênio ou sou um babaca? Sim.
Então rola essa crise de identidade que é tão comum de pessoas que têm muito alcance. É uma curva de Gauss, né? Cada 10 Isso. pessoas, 5, 6 vão te amar. 6 vão ser intermediário, 2 vão te amar e 2 vão te odiar. É isso. Então Sempre. eu acho muito curioso, e toda essa teoria foi uma teoria que me trouxe em certo nível algum alívio de entender o porquê eu nunca iria entender. É tão complexo. Porque que é pra impossível. cada pessoa eu sou uma pessoa. Sim. E quem que tu escuta? Quem que são as pessoas que tu escuta, que tu tem como mentores, que tu se importa com a opinião? As pessoas que mais convivem comigo. Sei lá, o Rafa, minha família, pessoal do trabalho. Porque essas são as pessoas que conhecem mais fragmentos de Luana do que alguém que tá lá na internet. Porque também é muito fácil eu pegar algum mentor, alguém que eu admiro muito, que eu tenho em contato. Essa pessoa vai dar a opinião dela também baseado em poucas informações de quem é a Luana. Sim. Por isso, eu sou tão contra. Eu nunca falo de relacionamento no meu Instagram. Eu acho que você nunca ouviu falar. Já Acho ouviu? que não. Não, né? Às vezes tu conta uma outra historinha com o Rafa, mostra Muito, um mas tipo assim, negocinho. você nunca viu eu dando conselhos, né? Não. Nunca, né? Eu abro caixinha, eu acho que o quê? Uns 30% de pergunta é de relacionamento. Nossa. Tipo, Luana, meu marido, peguei ele curtindo foto de mulher de biquíni, o que eu faço? É porque as pessoas estão perdidinhas aí, fudidas, e elas veem em ti uma salvação e acham que tu vai saber de tudo. Isso. Gente, eu respondi uma vez falando… A menina me perguntou, você acha que eu deveria largar a faculdade, né? Sei lá, engenharia e fazer psicologia? Aí eu falei, cara, o que você tá fazendo da tua vida? É uma mudança de vida tão radical. E você não tá me dando contexto nenhum. E você daí vai levar minha opinião em consideração. Porque, sei lá, eu tenho algumas conquistas profissionais. Que cagada. Sim. Pode acabar com a E vida da funciona pessoa. muito. Quando você é um criador de conteúdo e você começa a cagar regra, as pessoas adoram. Sim. O marketing, tu acredita que ele seja uma espécie de manipulação constante? Não, porque todas as pessoas em todos os níveis, tipo, quando você tá comigo, aqui agora, nesse momento, você tá fazendo um tipo de pergunta com uma expectativa que você tem que saia essa nossa conversa. Isso não seria uma manipulação em algum nível? Totalmente. Todas as palavras são uma manipulação. Então, eu brinco, né? Porque em todos os momentos e situações da nossa vida, a gente tem uma expectativa de lucro social. Até as pessoas mais queridas. Porque elas estão sendo generosas justamente porque elas têm uma explicação de mundo que é importante ser uma pessoa generosa. Então ela vai tomar uma decisão para conseguir alcançar essa expectativa que ela tem. Quando você fala de marketing, eu pergunto o quê? Você está falando marketing digital? O marketing das empresas? Eu acho que todo Criação marketing… de conteúdo? O que é marketing? Porque é muito fácil falar, marketing, mas o que é marketing? Acho que tu vai saber responder melhor do que eu. Não, mas de fato É muito que depende complexo. da definição. Como eu vou né? limitar Sim. o que é marketing e o que não é marketing? Eu acho que Se toda decisão, eu acabo criando tendências. sim. E ao mesmo tempo, quando a gente fala manipulação, passa a sensação de algo ruim, né? É uma palavra que carrega um peso. E a maioria das vezes, né? Pelo menos as pessoas que eu busco receber aqui, elas estão manipulando as pessoas para um lugar bom, né? Então, a pessoa antes ela era gorda, agora ela fez um curso e ela emagreceu. Isso acontece. Mas não é nem isso. Qual título você vai escolher para esse nosso vídeo? E qual a thumbnail? É verdade, eu nem Você pensei vai ter nisso. critérios de decisão para aumentar a probabilidade de acontecer algo que você tem expectativa que aconteça. Sim, O que é o marketing, se não isso aplicado nos negócios? sim. Então é Tem mais muito pessoas louco chegando, isso. sim. Por isso que eu falo que quanto mais a gente vai estudando as coisas, comportamento humano, comunicação, publicidade, a gente vê o quão interligadas as coisas estão. Uhum. Porque esses vieses de tomada de decisão, o que é você… A persuasão é você gerar um contexto, que o contexto ele vai criar alguns vieses e tendências de pensamento e de decisão numa pessoa. Por isso que um restaurante caro, ele vai ter um cheiro, um tipo de luz. Porque tudo isso afeta a tua percepção daquele restaurante. As coisas são mais sobre
percepção, às vezes, do que sobre o que elas realmente são, Mas né? então, É porque agora a gente entra numa pira e vê o que são as coisas. Sim, se não a nossa própria percepção Porque eu acabei sobre de ela. falar pra você, só o fato de você ser alguém muito mais alto do que eu já te faz ser uma pessoa que percebe diferente de mim. E quem tá certo? Eu ou você? Sim. A gente tá olhando o mesmo objeto de dois lados diferentes. Um fala que é roxo, outro fala que é rosa. Não, tem que Por ser isso mais que é diferente. importante o quê? Que foi daquela pergunta lá, a IA vai acabar com os cursos? Especificar do que estamos falando e criar critérios com boas explicações do porquê eu estou argumentando que aquele copo é daquela cor. Porque senão vira uma salada de fruta. Se eu não crio boas explicações e se eu não exponho critérios pra falar a respeito de alguma coisa, alguém chega e manda, Luana, qualquer pessoa pode ficar milionária com o digital? As pessoas, eu acho que o problema, cara, depois de tantos episódios e conversando aqui contigo, eu sempre acho que o problema tá na falta de conhecimento mesmo. Mas na falta de conhecimento, às vezes até de conseguir expressar, né? Eu fiz um episódio outro dia sobre masculinidade e Mas o cara era másculo? o cara, ele era um psicólogo, era um episódio sobre masculinidade íntegra, masculinidade total, assim, o homem… Ele era humão, assim? Cara, ele era um cara, sabe, seguro por inteiro. Ele passava exatamente a imagem da mensagem, assim, eu comprei essa ideia. Porque a gente fica com esses estereótipos, E né? você se O homem considera másculo? Eu me considero nos meus critérios. Nossa, hoje à tarde eu cortei grama, eu juntei fio, montei Amor, um lustre. vocês Pra mim, consideram um isso homem másculo? O Rafa é do Gil, né? O Rafa, tu é do Gil, né, cara? Eu comecei, fiz 2 aulas aí, tava com a perna machucada, lá sangrou todo o kimono, tive que parar já. Mas a próxima vez que o Rafa vier aí, vai ter um tatame esperando aí. Aí sim, isso é a coisa mais máscula, se rolar com um homem ali, é o auge. Mas eu fico pensando que as pessoas, elas têm a dificuldade de definir o que sentem e dificuldade de definir as coisas. E aí ela tem meio que preguiça, né? Porque a gente evolutivamente foi selecionado pra ter preguiça de pensar. E aí a gente vai no teu Generaliza. Instagram pedir pra tu resolver a nossa vida. A gente fala assim, ô Luana, eu tô com ansiedade aqui, não sei se troco de curso. Resolve. Mas eu entendo, porque na época que eu tava pensando em trancar minha faculdade, eu mandei uma mensagem pro Flávio Augusto, deu bom, ele é uma pessoa com muito dinheiro, acho que ele pode me dar Aí eu mandei pra ele na época. E é curioso, porque no fundo, eu só estava querendo alguma segurança. Uma validação, né? Vai lá. É exatamente isso. Bom, se uma pessoa que chegou lá tem essa opinião, ele deve ter bons critérios de decisão. Sim. Então eu posso confiar no que ele tá falando. Aí que entra a autoridade. É quando eu confio nos critérios de decisão de alguém. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? E aí tu tem que ver até onde tu atua. Mas as pessoas, elas querem que a gente dê resposta. Por mais que você fale, eu não posso responder pra você. E as pessoas falam, tá tudo bem se der errado, mas me fale alguma coisa. Sim. É o que eu fico fazendo aqui com as pessoas, né? Eu fico espremendo elas, fazendo perguntas. Elas soltam o conteúdo delas e a visão delas de mundo. A audiência pondera, eu pondero, eu vejo, eu acho isso aqui útil, eu acho isso aqui válido, isso aqui eu achei uma bobagem. E assim seguimos, né? Não, mas pode ver, a maioria das coisas que você me pergunta… E é bizarro isso, porque se torna… Se formos a fundo, vira um gigante. Depende. Sim, sempre. Né? Tudo… Nada é simples. Porque as coisas são contextuais, meu Deus do céu. E pensa num problema de matemática. Quanto mais variáveis eu tenho, mais complexo se torna o sistema. E quanto mais essas variáveis, com pequenas alterações iniciais, geram resultados muito diversos, é um sistema não só complexo, mas também caótico. E é por isso que, com toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, o tempo não consegue ter uma previsão. Sim. Isso é uma das coisas mais irritantes da evolução tecnológica, que ainda não evoluiu. Porque é um sistema caótico Sim. e complexo. E nós estamos falando de seres humanos aqui. E eu acredito que o ser humano é muito mais tanto complexo quanto caótico. Ainda mais o ser humano vivendo em sociedade. Porque eu não pego só um simples sistema complexo e caótico que é a Luana, mas eu misturo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numa mesma sala. Sim. E aí eu coloco um país com 200 milhões de pessoas.
E eu ainda espero que um dia vá ter uma uniformidade de pensamento ou de alguém As pessoas, elas brigam como se fosse ter fim à discussão. Essa é a verdadeira ilusão, né? As pessoas discutem por aí como se um dia a discussão fosse acabar. E falar, não, galera, ó, se convencemos aqui todo mundo, é isso aqui, agora vamos seguir uma beleza. Mas mesmo que botem fogo em todo mundo que pensa diferente. É só um pequeno tempo de convívio vai gerar contextos diferentes. Esses contextos diferentes vão fazer surgir opiniões diferentes. Então é como a coisa é feita, meu Deus do céu. E daí você cria conteúdo nas redes sociais e atinge muitas pessoas. E você não consegue, mas meu Deus, o fulano tá distorcendo aqui um negócio na cara dura. Sim. Sim. Isso irrita, cara. Tu fica irritada com isso? Eu fico irritado. Hoje em dia a gente encontra umas coisas que a gente dá risada, né, Aninha? Cara, tem algumas coisas tu sofre que ataques chegam pessoais, assim, também? Não, mas sabia que existe também esse ponto? Porque a crítica, ela pode ser a respeito do que eu estou falando. E pode ser a meu respeito. Sim. São coisas muito diferentes. E tu já sofreu isso? Óbvio. E eu acho que o tipo de crítica que mais machuca é quando a pessoa te acusa de algo que você é contra. Sim. Porque a pessoa viu algo por cima e dela faz uma crítica que você faz aquela crítica. Sim. Aí você fica numa angústia. Explicar. Isso porque você fala, não, você não tá entendendo. Sabe? Tipo assim, eu sou contra isso. Existe também. mais do que 40 segundos na minha vida. 40 segundos, 8 segundos, 15 segundos. É uma frase, né? E às vezes é uma frase errada, é uma frase distorcida. Então, olha o emaranhado que o negócio vira. Sim. Eu acho que muito do que tu trouxe aqui faz as pessoas talvez terem mais clareza sobre ponderar sobre essas múltiplas coisas, assim. Parece que tu escracha a estupidez na cara, saca? Porque da outra vez eu tive essa sensação quando eu conversei contigo, que tu sabe muita coisa, né? Obviamente é visível o teu conhecimento, as coisas que tu faz. Tu toma boas decisões, né? Aparentemente, tem dado certo. Só que a forma como tu põe isso pra fora, que faz parecer sempre a tua pequenez diante de uma grande coisa. As pessoas simplificam. Então, eu acho que é esse que é o ponto principal. Eu brinco, as pessoas, nossa, Luana, eu te acho inteligente. Sabe o que faz eu parecer uma pessoa inteligente? Eu evito as coisas que são obviamente burras. Entendeu? E eu nunca… tem um corte meu com o Caio que eu falo disso. Que foi um dos meus maiores aprendizados. Não é buscar ser inteligente, é evitar ser burro. E o pessoal, nossa, é óbvio. É a mesma coisa. Não é a mesma… As pessoas não entendem que… Sim. É tipo, uma coisa é você acertar algo. Outra coisa é você acertar de tabela algo. Sim. Isso é um modelo mental, eu já ouvi falar sobre isso, cara. Só que as pessoas acham que é a mesma coisa, porque é tão sutil a diferença entre você tomar uma decisão inteligente e você só evitar decisões burras. Sim. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque para tomar uma decisão inteligente, eu tenho que ter domínios e critérios a respeito daquilo. Sim. E para eu evitar uma decisão burra, é literalmente eu ir pelo caminho que obviamente dá errado. E as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é necessariamente a mesma coisa. Tu faz meio que o princípio da exclusão. Tu vê… Cara, tipo, talvez é óbvio que se eu quero ir bem numa prova amanhã, eu devo estar bem dormido. Tem algumas coisas óbvias que eu não devo fazer. Eu não devo sair pra beber. É o modelo mental da inversão. E se eu quisesse dar muito errado no Instagram, o que eu faria? Não postaria conteúdo. O conteúdo é a coisa mais óbvia do planeta Terra. Você quer ser um fracasso da internet. Qual é o primeiro passo? Não estar na internet. Sim. Só que por mais seja burro, é onde as pessoas mais erram. Porque daí o cara, ele fica, sei lá, semana sem postar porque ele tava muito ocupado tentando gerar um conteúdo muito diferente. Você tá entendendo que as pessoas, elas cometem erros idiotas porque elas estão buscando ser muito inteligentes. Sim. Elas não fazem o óbvio, o mínimo, o que não dá pra fazer. E eu acredito que as pessoas tenham essa visão de mim, mas é simplesmente porque eu só evito
algumas coisas são, obviamente, muito erradas e burras. Ideia de tabela. Tu acerta. Muito. O tempo inteiro. Isso é genial, cara. Isso é genial, essa simplicidade. Esse jeito de tomar decisões. Não é o que o Clayton 3418 underline acha. Vai falar, Luana, você é burra. Esse narigudo aí também não cala a boca, só falou besteira. A galera manda umas assim. Não, tu quer ver? Outro dia eu fiz um episódio e, meu Deus, não vou nem comentar aqui que já fico irritado. Que eu sofri tanto hate, cara. Tanto hate, mas tanto hate, cara. Eu fui lá e postei um textão e fixei, justificando ali. Eu tive que me justificar para as pessoas. Mas não adianta. Cara. Não resisti. Não adianta. Nunca tem como corrigir um erro. Não tem. Eu poderia apagar o episódio. Então, talvez. Eu quase não publiquei, cara. Porque eu sabia que vinha. Não, mas sabe qual é a coisa? Porque né, assim, ó. Eu gosto de dizer que as pessoas da internet, elas não fofocam sobre contexto. Elas fofocam sobre fatos isolados. Sim, sim. Então elas não ligam pra tua explicação complexa do porquê você poderia estar certo ou errado. As pessoas, elas não prestam atenção no miolo das coisas, das explicações. Sim. Tu pode meter um texto lá, quem que vai ler, né, cara? Não, e mesmo se ler a pessoa, tá, mas no final das contas eu te acho um pipipipopó, pipipipopó. Não, e aí 100 mil pessoas viram, quantas vão ler, quantas vão mudar a opinião, como se fosse acontecer alguma coisa, né? Como se valesse a pena se explicar ao invés de só ser algo, né? Não, eu falo, gente, na internet não existe isso. Um bom manager de imagem, bom… Tem um nome pra isso, misericórdia? Personal, alguma coisa. Você sabe, né? Esses gestores de problemas que tem públicos. Sim, de crise. Gestor de crise, isso. assim. Eles nunca tentam se explicar. Porque a partir do momento que você se explica, você expõe mais ainda o erro. Então, o que eles fazem é gerar ou um absurdo maior, ou assumir mesmo, ou ir por outro caminho, desviar a atenção. Porque eu nunca vi uma explicação que se sobressaiu a fofoca. Na minha vida de internet. Eu não lembro de nada, não. Não vai, cara. E tem casos horríveis aí, né? Sabe do que eu tô rindo? Eu lembro do caso do MC Gil Guimê lá. O que tava no trem lá? Isso, que fez bullying com a criança. Eu não sei qual é. Olha. Eu não sei qual dos dois que é também, mas eu lembro de ter visto a situação. Eu achei engraçado. Aí dos dois, o que não fez nada, falou, gente… Tô sofrendo por tabela. Sofrendo por tabela. E eu dou tanta risada disso, porque… esses tempos atrás, eu até falei pro Rafa, nossa, amor, mas não foi… Ele colocou, acho que Akon. Eu não foi esse cara que bateu na Rihanna? Vira meio que um efeito Mandela, né? Daquele senso comum. Aí ele, amor, o Akon nunca bateu na Rihanna. Deu, nossa, amor, eu cresci minha vida achando que foi o Akon que bateu na Rihanna. Não foi, cara, foi o Chris Brown. Essa aí eu tava por dentro, né? Foi, né? Foi. Mas você viu o problema das coisas? Claro, a gente meio que tem uma imagem lá. Aquele MC lá, né? Gimme. Não, a minha mãe me chegou. Foi ontem, eu acho que ela chegou. Nossa, filha, você viu que o Thiago Nigro vai pagar R$1 milhão pra babá dele? Aí eu… Quê? Aí, eu não sei se foi minha irmã, alguém falou, não, mãe, é que a Maria Card falou que o Nigro, ele ganha esse valor e é ele que vai cuidar da filha dele. Então, o tempo livre dele… Mas a internet, as pessoas não entendem. Então, eu falo bem assim, ó, pros meus alunos e meus seguidores. Se você precisa gerar muito contexto, fica quieto. Boa tática. Não, de verdade, funciona. Boa tática. Eu vou construir uma boa explicação. As pessoas vão entender. Não vão. E pra vendas funciona igual. Se você tem que explicar muita coisa pro cara entender o quão bom é teu produto, ou qual é o benefício daquilo, esquece, ele não vai entender. Sim, tem que ser simples. Porque até… não, mas veja, amor, se a pessoa pensar… Deu amor, ela não vai pensar. Isso tem até a ver com o teu slogan da Black Friday. O dobro de tudo. Sim. É exatamente Resumo. isso. Tu já… Tudo de tudo? Não. É o dobro de tudo. E mais um pouquinho. Pelo preço de um. Tá, link tá na bio. Tu pega a pessoa… A Aninha lá, yes. O problema é a complicação, né, cara? O problema é esse overthink e explicar demais quando tu não deveria estar explicando. Tu deveria só fazer. Confusão não vende. Confusão não atrai.
pode ver todos os personagens de televisão que são considerados sexys, a não sei o quê, são homens bem resolvidos. Bem resolvidos nesse sentido de que Simples. é prático e direto. Então, existe algo de sensual, de atrativo naquilo que não tem os apêndices e as notas de rodapé e as explicações. Se você cria um conteúdo e você fica abrindo parênteses… Não, mas no caso de… Não, mas claro, né? Sina, o teu conteúdo vai fazer assim, ó. Uhum. Eu sempre dou essa dica de conteúdo. Crie pacotes de informações. Com uma introdução, o porquê aquilo importa pra pessoa, uma boa explicação e uma conclusão. Uhum. Se é um assunto que você tem que abrir muita exceção e se explicar muito, ele perde a força. Eu vou te dizer que, a consultoria ao vivo, né? Essa é a minha maior dificuldade na hora de produzir conteúdo. Porque eu falo, a gente tá discutindo justamente aqui sobre isso. Não é simples, as coisas não são simples, né? E aí eu tenho 300 abas sobre cada assunto. Então, pra eu emitir uma opinião, tu vai me perguntar aqui qualquer coisa, né? Pô, o que tu acha que é propósito? O que tu acha que é Deus? Porra, cara, tu tem meia hora aí pra eu te explicar, saca? E aí as opiniões são tão complexas que quando eu vou emitir uma opinião, fazer um Reels, gerar um conteúdo assim, eu penso, meu Deus, cara, mas quantos pedágios eu tenho que pagar pra poder chegar no meu raciocínio final? As pessoas mais inteligentes que eu conheço, elas não conseguem criar conteúdo por causa disso. Porque tem que simplificar. Não, pessoas inteligentes de verdade. Eu conheço… Tipo, assim, PhD, esses gênios. Não. Tipo, a pessoa chega a ser esquisitinha, assim, sabe? Sim. De verdade, elas têm muita Porque tu dificuldade tem de que criar ponderar. conteúdo. Porque elas não conseguem abrir mão do contexto, da essência. Pra elas é inaceitável fazer uma pequena afirmação de alguma coisa sem explicar. O contexto pra ser bem compreendido e… Elas não conseguem fazer isso. E é óbvio, na internet não vai dar certo, porque você tem 15 minutos lá. Sim, não tem como. E olhe lá, né? Se for no YouTube, mas aí só o problema é esse perfeccionismo pela compreensão, né? Por passar a informação 100% correta. Isso. E aí tu se trava e já era. E não existe… Você não consegue nem fazer um curso, porque tuas aulas vão ter sempre 2 horas, 1h30. E a pessoa vai falar, tá, Luana, eu só queria gravar um story. Sim. Tem que Eu devo entender postar onde é de manhã ou de suficiente. tarde. Tu tem que entender onde é suficiente, né? Mas é aí que tá o erro, é você achar que as pessoas, pra agir, elas precisam ter acesso a todo o conhecimento. Mas o conhecimento por si só, a gente já falou, ele é infinito. Uhum. Então, pessoas muito, muito, muito inteligentes não agem. Não existe aquele se sentir pronto, né? E também, do Antônio Suficiente. Damasio, ele, no Erro de Descartes, ele fala que quando a gente tem essa romantização de que o racional, ele é muito bom, ele mostra um caso de que um homem que ele teve uma parte lá, sei lá, do cérebro dele afetada, e ele era… A parte emocional foi afetada, então ficou só a parte racional. Falando de uma forma porca, tá? Vocês podem depois… Nem pague pedágios aí, não enchem o estender saco. melhor aí nos comentários depois. Mas basicamente o quê? Quando ele ia tomar uma decisão, ele ficou uma pessoa disfuncional. Porque quando ele ia tomar uma decisão, ele ficava analisando as possibilidades e os critérios pra explorar a melhor opção. E ele não conseguia agir. Meu Deus. Ele era o paradoxo da escolha. Sim, porque o que a gente acabou de falar, o conhecimento é infinito, tá? O que é tomar uma decisão? É você ter critério de decisão. Uhum. Mas quando a pessoa é muito, muito, muito inteligente, de verdade, tá? Não é esses inteligentes de… Essas pessoas que de fato têm esse problema da inteligência. Elas ficam paralisadas. Sim. Porque elas querem ponderar entre todas as possibilidades e todos os critérios. E começam a abrir abinhas e exceções e possibilidades que não fecham mais. Quanto mais conhecimento, mais difícil tomar uma decisão. Se tu não tiver um mecanismo de simplificação muito bom. Isso, e de abrir mão de, ok, tá tudo bem, beleza. Eu sei quais são as coisas que importam pra mim aqui. Ai, mas e naquele caso… A pessoa vira um eterno overthinking, Um abridor de abas infinitas. um abridor de abas infinitos, porque existem abas infinitas. E não é à toa que a gente vê na internet muitas pessoas que, cara, você fala, meu Deus, essa pessoa tem 2 neurônios funcionando, bombando. O que a pessoa tá fazendo? E no final das contas, o que traz resultado é você partir pra Eu execução. fico irritado com isso, cara. Porque daí ele confronta a pessoa que rompe exatamente o problema que eu tenho.
Entendeu? A pessoa é o ultra simplificador, tá nem aí pra se falou uma besteira, tá nem aí pra nada, cara. Só falou, sacou? Isso me irrita, cara. Isso me irrita. Mas no Lide. Mas eu postei um Reels ontem de vendas falando disso. Que, sim, as pessoas que são muito, muito inteligentes, elas querem o melhor caminho, elas querem e fica numa busca eterna. Sim. O que tu tá buscando da tua vida? Assim, tu pensa nisso tu só tá indo ou tu pensa numa mensagem geral? Não penso em mensagem geral, não. Tu só vai indo. É um excelente jeito de levar a vida. Não, eu não sei explicar. Eu não sou alguém muito sensível, não sei se é essa palavra, muito romântica. Tu é mais executora, vamos dizer assim. Eu não sei, é que eu não gosto de arrumar muito pra cabeça. Porque se eu arrumo, eu me conheço. Eu meio que entro numa neurose quase. Então eu evito isso. Mas de forma geral, cara, vamos falar lá no meu Instagram, na internet. O que eu tento? Eu realmente me esforço pra não falar nenhuma besteira, pra não prometer nenhuma bobeira. Pra tentar explicar pras pessoas de que sim, é difícil, mas tá tudo bem. Sim, você vai se sentir um mané falando com a câmera. Sim, você vai achar que você acabou de falar um negócio que todo mundo fala. Então, eu vou mais por esse lado. Pra mostrar pra pessoa que, essas coisas que te fazem parar acontecem com todo mundo. As pessoas têm insegurança, as pessoas se cobram. E meio que tá tudo bem, sabe? Não tem como eliminar 100%. Nada disso. Se tu pudesse deixar só um recado pra todos os nossos ouvintes aí, eu queria escutar algum princípio que tu tenha sobre a vida, sabe? Algo que tu aprendeu, que tu acha que é replicável. Tal qual os assuntos que nós falamos aqui, esses modelos mentais. Eu gosto de entender o jeito que tu pensa, porque tu toma boas decisões, né? Olha, eu poderia falar do bom você se torna aqui. É porque, sendo uma pessoa muito autocrítica, eu sou muito autocrítica. Esse que é o problema. É algo que me salva muitas vezes. Porque eu falo coisas que eu não gosto. Muitos podcasts que eu já participei, eu penso, nossa, eu poderia ter levado de um jeito muito melhor. Puta, talvez eu falei uma baita besteira. E o que me sustenta é essa ideia de que, bom você se torna, da próxima vez você faz melhor. Vamos tentar corrigir da próxima vez. Então isso é uma mensagem muito forte. Mas mais importante do que isso, ainda mais nesse momento de criação de conteúdo, redes sociais, tenha muita sabedoria em quem você aceita na sua vida no offline, no seu dia a dia. Porque estar criando conteúdo na internet já é um desafio. E se você não tem um lugar confortável e seguro, quando você desliga o seu celular para ficar, você vai estar levando todo aquele universo infinito, porque o celular é um universo infinito. Você o tempo todo tem acesso. Porque quando eu tô aqui nesse ambiente, eu tenho um limite geográfico de quantas pessoas podem estar aqui convivendo comigo, a opinião de quem eu posso ouvir. Na internet, é infinito. O tempo todo você tá vendo lá. E já é muito difícil. Então, escolha com sabedoria as pessoas que você convive, as suas amizades e os seus relacionamentos. Porque quando o celular desliga, o que te sobra? Porque vai ser um perigo muito grande nos próximos anos. As pessoas, elas deixarem pro online todas as coisas que importam pra vida dela. E não ter nada no offline. E ela sempre, pra ter uma vida boa, vai ter que estar com a câmera ligada, ouvindo elogio do seguidor, ou criando um conteúdo que tá vendo que tá vendendo muito. E isso é muito perigoso. Então, acho que... É muito louco ouvir isso de ti, né? Isso. Quer dizer, eu não acho louco, né? Mas pra quem não te conhece, talvez ache. É que eu acho que as pessoas, primeiro, eu fico brava, que elas ficam falando que eu sou brava. Eu não me acho uma pessoa brava. É que tu tem aquela coisa da voz, né? Que é um pouco mais... igual eu falei com a Alexa ali, ela vai um pouco naquela direção. Não, é porque quando é pra falar de um assunto que é sério, não tem como falar de letra cursiva. Sabe? Quando fala, assim, pra mim é falar de letra cursiva, desse jeito, mas a gente tá falando de um assunto sério.
E também a minha mãe, ela sempre brigava comigo falando pra eu parar de manhar e falar igual gente. Então eu cresci em um ambiente assim. Agora faz mais sentido. Ela falava, ainda. para de manhar e começa a falar igual gente. O que você quer? Falava assim comigo. Então, mas… as pessoas acham que eu sou brava. Eu não sou brava. Tu não é brava, eu te acho divertida, tu é super bem-humorada. Eu sou super bem-humorada, tá? A galera discorda e putz, convivi Mas pouco, quando assistem galera. meus podcasts, aí eles descobrem mais de mim. Vídeo no YouTube. Tu gosta de podcast? Tipo, tu curte participar ou tu curte mais gravar um vídeo? Eu Qual que é a parada gosto, pra porque ti? eu tenho tempo pra explicar as coisas. Sim. Tu sofre um pouco daquela sensação também. Tu só passa por cima, né? Tu vence ela o tempo todo. Exatamente. Mas também às vezes eu falo umas abobrinhas que me arrependo. Mas tá tudo bem também, porque eu acho que as pessoas não prestam tanta atenção em tudo. Então… Nem sempre, né? Luana, queria te agradecer por ter vindo aqui. Foi Muito uma honra obrigada. te receber. Você foi a nossa primeira convidada nesse novo formato aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tomara. Espero que eu não tenha feito muito barulho no microfone. Alguém estava mexendo, ouvindo? né? A galera dá o feedback aí, a gente vai ver com qual só parte dar- a gente se importa. Quem for profissional da área pode opinar. Não, brincadeira. Também pô. não pode. Perfeito, viu? Obrigado, foi uma honra. Tu foi uma convidada que tu foi muito especial quando tu foi da outra vez, né? A gente, sei lá se a gente tava começando, nem sei em que parte que a gente tava. Vocês já eram um grandão. Mas era o primeiro, assim, eu lembro que eu fiquei nervoso pra assim, tu era uma convidada, pô, top de linha. E hoje você continua sendo, né? Porque a gente Poxa, cresceu, mas tu obrigada. dominou o mundo aí. Acho o teu trabalho incrível. Muito obrigada. E tem um bom feedback, inclusive, da galera que participa aí das suas coisas, assim, que compra os produtos. Sério? Aí, sim. Eu queria, inclusive, que tu me vendesse alunos e alunas aí, às vezes, querem fazer um bastidor, pô. Tem que rolar esse marketplace aí de Tem que. contratar a pessoa que quer aprender pra fazer por também. Vai se tornar um mercado a ser explorado. Qual mercado? Esse de vender alunos aí, entendeu? Como assim? Pra quem quer contratar, pô, o marketplace aí. Os meus alunos são muito bons mesmo. Entendeu? É isso. Agora que eu entendi. Meu Deus, o que ele tá falando? Tô nervosa, você tá entendendo? Não, Não, cara, não, vou vender os vender seus meus alunos aí alunos. pra Não, galera tô que doida. quer contratar, cara. Não, meus alunos… É que, pô, eles são muito legal. São muito bons. Enfim, Luana, Enfim, obrigado. alunos, falem aí, ó. Se O que vocês manifestem trabalhem, aí, o pô. número de telefone. Deixa aí PDF com os currículo. contatos. Mas obrigado demais por ter vindo, tá? Foi Muito 10 bacana. que tu esteve aqui. Seja sempre bem-vinda aí. Obrigado. obrigada. Como é que a gente encerra? Tem que inventar um encerramento, pô, pra fazer em todos. Nossa! Indica um livro. Indica um livro, cara. Eu vou indicar. Why Greatness Cannot Be Planned. Por que A grandeza. grandeza não pode ser planejada? Fala disso que eu te falei, que se desse pra ter um passo a passo pro sucesso, todo mundo estaria no sucesso, que era só seguir o passo a passo. Mas o sucesso é um sistema emergente. Tá ótimo. É muito legal. Eu adorei. Obrigado. Valeu. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sem Groselha Podcast. Verifica se você já está inscrito no nosso canal e também clica em um desses 2 vídeos aqui para você acompanhar outro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar.